Qual o nome do monte em que Deus falou com Moisés? Quem escreveu as tábuas dos 10 mandamentos? Seja muito bem-vindo ao canal, tá na Bíblia. Serão 15 perguntas para testar seus conhecimentos. Tema de hoje, Êxodo. Mas antes deixe seu like, inscreva-se no canal e coloque nos comentários quantas respostas você acertou. Pergunta 1. Quantos foram os descendentes de Jacó que entraram no Egito? Alternativa A, 50. Alternativa B, 70. Alternativa C, 90. Alternativa D, 99. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa B, 70. Tá na Bíblia. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. Êxodo capítulo 1, versículos 1a e 5a. Pergunta 2. Qual foi a dificuldade que Moisés apresentou a Deus como desculpa para não ir a Faraó? Alternativa A, dificuldade em andar. Alternativa B, dificuldade de ouvir. Alternativa C, dificuldade de falar. Alternativa D, dificuldade de enxergar. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa C, dificuldade de falar. Tá na Bíblia. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Êxodo 4, 10. Pergunta 3. Dos sinais feitos por Moisés, qual os magos de Faraó não conseguiram imitar? Alternativa A, praga dos piolhos. Alternativa B, transformação da água em sangue. Alternativa C, praga das rãs. Alternativa D, transformação da vara em serpente. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa A, praga dos piolhos. Tá na Bíblia. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Êxodo 8, 18. Pergunta 4. Faraó, ao ser perguntado por Moisés, quando deveria retirar a praga das rãs, respondeu. Alternativa A, imediatamente. Alternativa B, daqui a 1 hora. Alternativa C, daqui a 2 horas. Alternativa D, amanhã. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa D, amanhã. Tá na Bíblia. Moisés disse ao Faraó: Tu é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o Faraó. Êxodo 8, 9 e 10a. Pergunta 5. Na 10ª praga, qual horário, aproximadamente, ocorreu a morte dos primogênitos? Alternativa A, meia-noite. Alternativa B, 3 da manhã. Alternativa C, meio-dia. Alternativa D, 3 da tarde. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa A, meia-noite. Tá na Bíblia. Disse, pois, Moisés a Faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Êxodo 11, 4. Pergunta 6. Quando o povo saiu do Egito, levaram consigo os ossos de quem? Alternativa A, Jacó. Alternativa B, Abraão. Alternativa C, José. Alternativa D, Isaque. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa C, José. Tá na Bíblia. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Êxodo 13, 19. Pergunta 7. Após a vitória sobre os amalequitas, Moisés ergueu um altar ao Senhor, e colocou o nome de O Senhor. Alternativa A, é meu refúgio. Alternativa B, é minha paz. Alternativa C, é minha bandeira. Alternativa D, está sempre presente. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa C, o Senhor é minha bandeira. Tá na Bíblia. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é minha bandeira. Êxodo 17, 15. Pergunta 8. Qual o nome do monte em que Deus falou com Moisés?
Alternativa A, oliveiras. Alternativa B, Sião. Alternativa C, Horebe. Alternativa D, Sinai. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa D, Sinai. Tá na Bíblia. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Êxodo 19, 10 e 11. Pergunta 9. Quando Deus falou com Moisés no monte Sinai, qual dos sinais abaixo não foi observado? Alternativa A, terremoto. Alternativa B, nuvem escura. Alternativa C, trovões. Alternativa D, fumaça. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa A, terremoto. Tá na Bíblia. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Êxodo 19, 16 e 18. A. Pergunta 10. Através de qual elemento da natureza, Deus mostra a hora do povo parar ou seguir viagem no deserto? Alternativa A, sol. Alternativa B, nuvem. Alternativa C, estrela. Alternativa D, leão. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa B, nuvem. Tá na Bíblia. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. Êxodo 40, 36 e 37. Pergunta 11. Das cores abaixo, qual não faz parte das vestes dos sacerdotes? Alternativa A, amarelo. Alternativa B, azul. Alternativa C, roxo. Alternativa D, vermelho. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa A, amarelo. Tá na Bíblia. Com fios de tecido azul, roxo e vermelho fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Êxodo 39, 1. Pergunta 12. Moisés viu a glória de Deus. Como Moisés viu a Deus? Alternativa A, de costas. Alternativa B, de frente. Alternativa C, de lado. Alternativa D, de cima. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa A, de costas. Tá na Bíblia. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Êxodo 33, 22 e 23. Pergunta 13. O povo, vendo que Moisés demorava no Monte Sinai, fez para si um ídolo de ouro. Qual imagem eles fizeram? Alternativa A, um touro. Alternativa B, um bezerro. Alternativa C, uma ovelha. Alternativa D, uma pomba. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa B, um bezerro. Tá na Bíblia. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Êxodo 32, 7 e 8. A. Pergunta 14. Quantos dias ficou Moisés no Monte Sinai, quando recebeu as primeiras tábuas dos mandamentos? Alternativa A, 10 dias. Alternativa B, 20 dias. Alternativa C, 30 dias. Alternativa D, 40 dias. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa D, 40 dias. Tá na Bíblia. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo 24, 18. Pergunta 15. Quem escreveu as tábuas dos 10 mandamentos? Alternativa A, Josué. Alternativa B, Moisés. Alternativa C, o próprio Deus. Alternativa D, Arão. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa C, o próprio Deus. Tá na Bíblia. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai,
Deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18. Gostou do vídeo? Nos ajude a compartilhar a palavra de Deus de forma dinâmica. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos assim que sair vídeo novo. Fiquem com Deus. Não se esqueçam, tá na Bíblia.